meu filho, se você fizer isso, quando você morrer, sua alma vai penar para sempre, eternamente. Aí aquele cara que tinha toda a coragem de enfrentar tudo, desafiar tudo e destruir tudo nessa vida, agora ele começa a ficar preocupado. Caramba, e se for verdade? E se eu morrer e depois eu ter que pagar eternamente? Então ali começou a castração religiosa, ali começou o controle do instinto do ser humano. Eu vou estar lendo uma fábula que está nesse livro, do Dr. Joseph Murphy. Ele conta essa fábula do leão, do leãozinho que foi adotado por uma ovelha e cresceu acreditando ser uma ovelha, para ele poder esclarecer alguns assuntos, né, que ele tinha interesse de falar e que é extremamente interessante. Porém, eu vou direcionar para uma outra parte. Eu vou falar sobre comportamento da sociedade, como que a sociedade é organizada, como que a sociedade, de uma forma muito sutil, de uma forma imperceptível aos olhos de muitas pessoas, controla o ser humano para ele ter um comportamento extremamente passivo, extremamente submisso. Vou falar como que isso começou, como que isso se desenvolveu e como que a psicologia do ser humano está programada para viver dessa forma. Então esse vídeo vai ser extremamente importante para você e para qualquer um que assistir com a mente aberta e queira uma grande transformação, uma transformação radical de vida. Então fique comigo até o final desse vídeo, que irá valer muito a pena para você ver que realmente assim as coisas são no nosso dia a dia. Vamos lá. Conta uma fábula que um dia um leãozinho estava brincando sozinho no mato, enquanto sua mãe dormia. Encantado com tantas coisas diferentes que via à sua volta, ele resolveu explorar as redondezas e conhecer o mundo que ficava além da sua casa. Vou colocar aqui um acréscimo, se você quiser, e imaginando essa história, desenvolvendo a sua imaginação. Quando se deu conta, caminhara para tão longe que foi incapaz de encontrar o caminho de volta. Estava perdido. Assustado, o leãozinho começou a correr em todas as direções, gritando pela mãe, mas ela não aparecia. Depois de muito correr e sem saber o que fazer, o leãozinho encontrou uma ovelha, cujos carneirinhos lhe haviam sido tirados, e que, ao ouvir os miados de pavor, resolveu adotá-lo. A ovelha criou o leãozinho com todo o carinho, mas com o passar do tempo, o animal ficou tão grande que às vezes sentia medo dele. Entretanto, mãe e filho viveram felizes entre o rebanho, até que um dia um magnífico leão apareceu no alto de um morro próximo, destacando-se contra a claridade do céu. Ele balançou a cabeça dourada e emitiu um terrível rugido que ecoou na planície. A ovelha-mãe estremeceu, paralisada de medo. Mas no instante em que o estranho ruído tocou seus ouvidos, o leãozinho ficou imóvel, com que, tomado por um encantamento, e uma estranha sensação percorreu o seu corpo, até que todo ele parecia vibrar. Uma nova natureza acordou no seu interior e, instintivamente, sem a menor percepção do que estava fazendo, ele respondeu ao chamado do grande leão com um rugido correspondente. O rugido do grande leão tocou uma corda de sua natureza que jamais tinha sido tocada antes. Ela despertou uma nova força em seu interior que nunca havia conhecido. Novos desejos e uma estranha consciência de poder o possuíram. Tremendo com um misto de medo, surpresa e perplexidade diante da sensação de poder que havia despertado dentro dele, o jovem leão lançou um olhar tristonho para sua mãe adotiva e, com um salto impressionante, lançou-se na direção do morro onde estava o grande leão. Sim, o leãozinho perdido encontrou a si mesmo. Até então, ele havia brincado em torno de sua mãe ovelha como se fosse um cordeirinho
evoluindo para tornar um carneiro, sem jamais sonhar que poderia fazer algo que seus companheiros eram incapazes de fazer e que tinha muito mais força do que qualquer animal do rebanho. Jamais havia passado pelo seu pensamento a ideia de que havia um poder dentro dele capaz de causar pavor a todas as criaturas da selva. Antes, a simples possibilidade de se encontrar com um lobo o fazia tremer e não pensava duas vezes antes de obedecer às ordens do cão pastor. Agora estava impressionado ao ver os cães, os lobos e outros animais que antes o aterrorizavam fugindo desesperadamente da sua presença. Enquanto o leãozinho pensava que era um cordeiro, era tímido e assustado como qualquer carneiro. Possuía somente a força e a coragem de um carneiro e não imaginava que dentro dele havia um poder que causaria pavor em todas as feras da selva. Se alguém tivesse lhe falado sobre ele, teria dito: como posso ter a força de um leão? Sou apenas um carneiro igual a todos os outros. Não posso fazer o que eles também não possam fazer. Entretanto, quando o leão despertou em seu interior, instantaneamente ele se tornou uma nova criatura, o rei da selva, sem outros predadores, além do tigre e da pantera. Essa descoberta dobrou, triplicou e quadruplicou seu poder consciente, dando-lhe uma força que jamais imaginaria possuir, um minuto antes de ouvir o rugido do grande leão. Se não fosse pelo rugido do grande leão, que acordara o leão que dormia dentro dele, o leãozinho teria continuado a viver a vida de um carneiro, sem jamais imaginar que havia um animal poderoso em seu interior. Deve ser dito que o rugido do grande leão não acrescentou nada à sua força, não colocou um novo poder dentro dele, simplesmente despertou o poder que já existia, revelando-lhe o que possuía. E depois dessa descoberta surpreendente, o jovem leão nunca mais conseguiria se contentar com a vida de um carneiro. Em todos os seres humanos normais existe um leão adormecido, e cabe a nós encontrarmos um meio de despertá-lo, de sacudir as profundezas de nosso ser para acordarmos a força que dorme dentro de nós. O que eu queria pegar naquele livro ali era a fábula que o Dr. Joseph Murphy estava contando, em suas próprias palavras, que está muito bem elaborada. Porém, eu não vou dar continuidade ao assunto que ele está falando ali, embora seja um assunto também extremamente interessante. Porém, eu vou falar aqui de uma outra coisa. Desde que nós nascemos, quando começa a nossa educação, a nossa primeira educação, nós somos condicionados pela sociedade, pela família e pelas religiões a vivermos de uma forma extremamente submissa. E essa submissão é chamada de educação. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. O Osho, ele fala muito bem disso. O Osho aprofundou em todas as camadas da sociedade. O Osho era muito provocativo. Eu não vou ser tão provocativo e nem conseguiria ser quanto o Osho. Mas o Osho, ele fala, por exemplo, a pessoa dá bom dia para alguém e nem está querendo dar bom dia. Ele está dando bom dia a alguém para ser educado. Por exemplo, nós aprendemos quando criança de respeitar os mais velhos, de ouvir os mais velhos e não discutir nem discordar dos mais velhos. E assim crescemos, sem contestar jamais isso. Só que quando nós adquirimos um certo nível de consciência, nós vamos ver que existem muitas pessoas mais velhas do que nós, ou seja, em qualquer idade, que elas têm a cabeça de prego ou a cabeça extremamente vazia. Só que, por inconsciência, nós levamos a sério o que essas pessoas falam só porque elas são mais velhas. Não contestamos isso. Quando eu falo contestar, não é a questão de discutir com a pessoa ou entrar em um debate acirrado ou xingar essa pessoa. Não. Ser educado não quer dizer concordar. Então, desde criança, nós aprendemos esse tipo de coisa. E aí nós passamos a acreditar nas verdades do pastor, do padre,
do rabino, da autoridade religiosa, dos mais velhos, dos familiares, dos antepassados, das crenças, dos valores, tudo se torna uma verdade para nós, porque somos crianças, ou mesmo depois que já crescemos, por não termos consciência, não termos conhecimento, nós jamais argumentamos isso, jamais contestamos. O problema é que isso gera muito conflito interno. Esses valores que não têm a ver com o nosso valor real. Seria você ser um leão e ser obrigado a viver como uma ovelha. Por exemplo, até algumas décadas atrás, era muito feio um casal se separar. Então a grande maioria das pessoas que casavam passava a vida inteira juntas. Aguente o que aguentasse. Segura o tranco, você casou é para a vida inteira. E aí comia prego, ferros e arames, mas vivia a vida inteira, porque é assim que a sociedade pregava e é assim que tinha que ser. Mas isso nunca foi escrito em nenhum lugar na natureza, a não ser princípios religiosos e políticos. Que eu vou voltar aqui agora um pouco lá nos nossos ancestrais de como tudo começou. Antes de existir a civilização organizada, antes de existir a sociedade como conhecemos, existia as tribos, ou posteriormente os nômades. Não existia donos de terras, não existia lavoura, não existia criação de animais para abate ou para trabalho, enfim, não existia a domesticação de animais, existiam tribos, assim como os índios há 500 anos, há 1000 anos atrás. E aquelas tribos, elas ficavam em um lugar por um determinado tempo, depois que os recursos começavam a ficar extintos ali, eles iam para outro local, Existia pouquíssimas pessoas no planeta, talvez milhares, ou algumas dezenas de milhares, ou até menos do que isso, no planeta. Só que de acordo com o desenrolar da carruagem, do tempo, o homem começou a se organizar em sociedade. E ali passou então a ser dono de terras, a fazer plantações, lavouras, no caso milho, trigo, arroz, explorar os minerais, aquela coisa toda. E aí, então começou realmente uma organização social. Para que pudesse realmente existir essa coesão, existir essa união, que pudesse a sociedade aflorar e crescer, não poderia existir uma liberdade onde cada um pudesse fazer o que quisesse e criar suas próprias regras. Tinha que existir algo que mantesse todos no mesmo padrão, que nivelassem todos, ou pelo menos o máximo possível disso. Então ali começou a surgir as religiões, as crenças, de uma forma mais organizada, através de pergaminhos, ou escrito em uma argila, em uma pedra, ou passado de forma oral. Começou a surgir então as primeiras leis também. Isso é crime, isso não pode, você vai ser punido dessa forma, vai ser punido dessa forma. Porém, algumas pessoas, mesmo diante dessas punições físicas ou punições, eles não se submetiam, eles não se importavam com isso. Eles iam e faziam o que queriam fazer. Então começou a punição religiosa, ou chamada de punição espiritual. Meu filho, se você fizer isso, quando você morrer, sua alma vai penar para sempre, eternamente. Em um lago de fogo, ou o javali vai te torturar, o jacaré vai te torturar, um monstro lá vai te torturar a vida inteira. A vida inteira não, eternamente. Não é a vida inteira, eternamente. Você não vai morrer mais, você vai ficar sendo punido dia e noite para sempre. Aí aquele cara que tinha toda a coragem de enfrentar tudo, desafiar tudo e destruir tudo nessa vida, e ele não se importava com isso mesmo, agora ele começa a ficar preocupado. Caramba, e se for verdade? E se eu morrer e depois eu ter que pagar eternamente? Então ali começou a castração religiosa, ali começou o controle do instinto do ser humano. Isso há milênios e há milênios, há milênios. E assim foi se desenvolvendo a sociedade, controlando o ser humano,
por duas vias, a via espiritual religiosa e a política. Até hoje a política e a religião andam juntas, são realmente mãe e filho para controlar a sociedade. E o que acontece é que depois de alguns séculos, de algum tempo, não precisou mais estar presente ali uma autoridade religiosa ou política para que esse controle de massa existisse, porque assim uma geração ia passando para outra geração. Os pais já educavam os filhos desde criança de uma determinada maneira, e assim foi fácil fazer uma organização social. Não estou dizendo aqui que isso foi ruim, isso foi necessário, senão nem existiria a sociedade que nós conhecemos. Estaríamos, ou nossos ancestrais, teriam se aniquilado, ou estaria vivendo naquele tempo ainda da idade das pedras, lá da idade das cavernas. Então foi necessário. Porém, quando nós não temos consciência quase nenhuma ou nenhuma, a vida se torna muito difícil no dia a dia, porque nós passamos a engolir tudo e não entendemos nada. É como estar em um nevoeiro, tentando achar o caminho para algum lugar, sem saber nem se existe o caminho, ou se realmente tem um destino, ou alguma coisa do tipo. É realmente uma confusão. Sobra então aí angústia, ansiedade, insatisfação, estresse, revolta, descontentamento e uma infinidade de insatisfação. Por isso que o ser humano é tão insatisfeito, que ele não pode expressar a sua verdadeira natureza. Agora, quando eu falo a verdadeira natureza, é preciso colocar uma observação também, porque o ser humano, ele é um animal, e por ser um animal, ele tem instintos animais. E esses instintos animais não são muito bem-vindos para manter em uma sociedade. Inclusive, os 7 pecados capitais que surgiram na Idade Média foi para poder, mais uma vez, amortecer esse instinto do ser humano, que é muito interessante, esses 7 pecados capitais, que até hoje eles são extremamente fortes, o controle, extremamente forte o controle na sociedade, só que as pessoas nem sequer falam sobre isso, nem sequer isso é debatido e argumentado na TV, nos jornais ou em qualquer lugar. Mas o ser humano é extremamente controlado por esse sistema para reprimir os chamados 7 pecados capitais que a Igreja Católica criou. Mas não existe nada de pecados capitais, nem existe nada de pecado, é simplesmente uma forma de doutrinação, uma forma de domesticação, uma forma de controle. Já que quando chegou nessa época aí da Idade Média, todo aquele medo, aquele controle que existia lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, aquela coisa toda, estava começando a deteriorar. Então a Igreja Católica deu uma reforçada, uma pincelada ainda mais intensa. Mas não é só no Ocidente que existe esse tipo de regra. No Oriente também existe, inclusive no Oriente, muitas religiões lá controlam o ser humano. Então qual é o objetivo aqui desse vídeo? A única forma que nós podemos nos libertar disso é adquirindo conhecimento. O conhecimento é poder, o conhecimento é libertação. Mas o conhecimento correto, não qualquer conhecimento. Por exemplo, saber ou investigar ou estudar ou se tornar muito bom em português é um conhecimento, ou em matemática ou engenharia, ou qualquer coisa. Mas isso não faz com que um ser humano se liberte internamente. A única coisa que irá libertar internamente é o autoconhecimento, ou conhecer a si mesmo, cada vez mais a fundo. E para isso ele precisa trazer conhecimento, muitas das vezes, de fora. Ou ele mesmo fazer uma auto-investigação e ser extremamente corajoso para confrontar, para ir em direção oposta àquilo que ele aprendeu. Quando fazemos isso, nós despertamos o leão que existe dentro de nós. Por isso que eu contei essa fábula aqui. Não foi em vão, eu não me perdi aqui e esqueci da fábula. Porque quando nós fazemos isso, nós despertamos o leão que existe dentro de nós. E às vezes um leão, ele é extremamente tranquilo, passivo, amoroso, carinhoso, mas às vezes um leão também ele é feroz, ele é mortal. Ele não se comporta sempre como uma ovelha ou um comportamento de submissão. A ovelhinha sempre ela vai ser submissa. Ela vai ser sempre uma presa fácil para qualquer predador. O leão, não. O leão, ele tem o seu código, ele tem as suas normas, as suas regras, mas às vezes ele pode ser tranquilo.
Essa é a diferença entre leões e ovelhas. Não há nada de errado em ser uma ovelha. Tem espaço para todo mundo no mundo. Agora a questão é, o que nós queremos? Se você que está assistindo esse vídeo quiser ser uma ovelha, não há nada de errado também. Continue sendo uma ovelha. O problema é que as ovelhas têm muitos predadores. Todo mundo faz o que quiser com a ovelha. E os leões não. Os leões não têm predadores. Ou raros predadores. No caso, talvez aí o homem, né? Depois que foi desenvolvendo a capacidade de caça. Já uma ovelha está sempre sendo explorada por alguém para tirar a sua pele, para tirar o seu leite, ou para decapitar, né? Comer a sua carne. A ovelha, ela sempre é uma presa fácil. Eu acho que quase ninguém quer ser uma ovelha nesse mundo. Isso é uma espécie de metáfora e analogia para que você desenvolva uma capacidade, uma consciência interna de não submissão às regras, aos tabus, aos conceitos da sociedade, do mundo, da família ou de qualquer pessoa. Você não precisa sair discutindo, debatendo, criando inimizade com ninguém. Isso não é nem um pouco inteligente, nunca será. Porém, com a capacidade de conhecimento, você é capaz de sair de todas essas situações muito bem. Porque você está firmado no seu código, na sua própria natureza, assim como o exemplo do leão. Se você gostou desse assunto, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer mais vídeos falando sobre comportamento social, psicologia do ser humano, enfim. Se você gostou, deixa aqui embaixo e pede para eu falar mais, que eu irei falar mais sobre esse assunto, tá bom? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.